Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho da poesia contida na letra da música My Tears Ricochet, da Taylor Swift. Então, vem comigo. Pessoal, então aqui no canal eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre poesia, certo? Lá no meu Instagram, há um tempo atrás, quando eu tava lendo os livros de poesia do Grebal, eu postava as poesias que eu mais gostava. Então, assim, no meu Instagram, uns posts um pouco mais antigos, tem poesia, eu leio poesia, tá? Mas não é uma coisa que eu faço todos os dias mais, porque eu tô mais focada nos romances, nas biografias agora, mas a poesia é um tipo de leitura que eu faço, sim, que sempre que eu tenho oportunidade, eu leio um livro de poesia, eu leio uma poesia por dia e tudo mais. Só que uma coisa que eu faço sempre é escutar música. E eu entendo que tem algumas músicas, principalmente música pop, que as letras são meio repetitivas, que não tem muito sentido, que são só músicas, por exemplo, para você aproveitar o verão e tudo mais. Mas a Taylor Swift, ela escreve muito bem. Aliás, ela é famosa pela escrita dela. Ela é a pessoa que escreve todas as letras das músicas. Quando ela não escreve sozinha, ela tem a ideia, ela leva a história, né, que ela sonhou, que ela imaginou para alguém, ela escreve uma boa parte da música e daí com algum outro compositor eles finalizam a música junto, mas 90% das músicas dela ela escreveu sozinha ou com uma pequena contribuição de algum outro compositor. Então ela escreve a letra, ela ajuda a fazer o arranjo da música, a edição, ela tá sempre ali no estúdio, presente em todas as partes, mesmo quando ela tem algum outro produtor junto com ela. E a música que eu vou trazer pra vocês hoje é uma música que saiu no último álbum dela, que é o Folklore, né? Folklore, que é o último álbum que ela lançou. E assim, pra mim é o melhor álbum dela até hoje. O álbum muito bem maravilhosamente escrito, sabe? E ao escutar o álbum todo, parece que você tá escutando várias poesias sobre assuntos diferentes, sobre coisas diferentes. E sobre esse álbum em si, o Folklore, ela escreveu na quarentena, ela escreveu em casa e ela colaborou à distância com um outro escritor, mas assim, ele ajudou ela a escrever boa parte das músicas, mas algumas ela escreveu sozinha, mas geralmente as letras são de autoria dela, sabe? Completamente. E essa música é a música número 5 do CD. E por mais que ela tenha publicado que esse álbum em si, nem todas as músicas são sobre a vida dela, porque ela costuma só escrever sobre a vida dela. Nesse álbum, ela publicou no Instagram dela que muitas das histórias ela viu o filme e daí ela teve aquela inspiração, ela leu um livro e teve aquela inspiração, alguma coisa aconteceu com um amigo e daí ela escreveu a música sobre. Então ela já publicou que esse álbum, muita coisa, não é sobre a vida dela. Porém, essa música que eu vou falar da poesia, né, da letra dela pra vocês hoje, é a música número 5 desse CD. E quem acompanha o trabalho da Taylor Swift há muito tempo sabe, ela já disse publicamente ou em encontro com os fãs que ela tem essa tradição que no começo era coincidência, mas que depois ela começou a fazer de propósito, porque os fãs gostam disso. A tradição é que toda a faixa número 5 é a faixa mais pessoal dos álbuns dela. Então, mesmo que todas as outras faixas do álbum, né, todas as outras músicas daquele álbum não sejam sobre a vida dela, a gente sabe que a faixa número 5 é sobre a vida dela. Então, essa música é a faixa número 5 do CD Folklore, sabe? E eu vou ler a letra para vocês e falar um pouco do que eu entendi. Eu vou ler como uma poesia os parágrafos e vou falar um pouco sobre o que aquela música me disse, o que aquela letra me disse, mas para que vocês consigam entender um pouco também sobre essa letra, para não ficar muito assim perdido, fora de contexto, eu quero contextualizar a música, sabe? É sobre a vida dela, é a faixa número 5, só que ela nunca confirma publicamente sobre quem ela escreveu. Mas, se você acompanha o trabalho dela um pouquinho, a gente sabe que há pouco tempo o Scott Brochera, eu acho que é assim que fala o nome dele, que era o dono da Big Machine Records, que era a gravadora dos CDs dela desde que ela foi descoberta. O Scott descobriu
a Taylor quando ela tinha de 14 para 15 anos e como ela era tipo, super desconhecida e a Big Machine Records era uma gravadora extremamente pequena no interior dos Estados Unidos, não era grande, era uma gravadora conhecida. Ele descobriu ela assinou ali com ele e ao fazer sucesso, quando a Taylor Swift fez sucesso, ela fez a Big Machine Records ter sucesso. Então, ela era a principal artista da gravadora e ela fez a gravadora crescer, sabe? Por causa da música que ela escrevia, que ela compunha, que ela fazia o arranjo no violão e levava para gravar. Tipo assim, a gravadora só cresceu por causa dela. E há algum tempo atrás, o Scott decidiu que ele ia vender a gravadora. Quando ele decidiu que ele ia vender essa gravadora, a Taylor, que hoje é extremamente bem sucedida e, tipo, milionária, falou, então, Scott, eu quero comprar os meus masters. O que é o master? Os masters são a primeira gravação em estúdio daquela música. Então, por exemplo, a Taylor, ela escrevia a música, ela fazia o arranjo, ela fazia a música praticamente sozinha. Só que ela não tinha um estúdio de gravação. Ela ia para Big Machine Records e ela gravava essa música lá. Então, a primeira gravação pertencia à Big Machine Records. Ela recebia, né, dinheiro pela parte dela por ser a escritora, ela recebia a parte dela por produzir a música, mas toda vez que essa música tocava em rádio, na televisão, num filme, essa música, uma parte muito grande disso ia para Big Machine Records porque eles que fizeram a primeira gravação daquela música. Então, ela era dona da letra, ela era dona da melodia, mas ela não era dona da primeira gravação, que eram os masters. Então, como hoje ela tinha condições de comprar isso da Big Machine e a empresa ia ser vendida, ela falou assim, então eu compro, quanto você quer? E aí o Scott foi bancar o espertinho, porque ela era a maior artista da Big Machine Records. Então ele sabia que se ela saísse antes dele vender, o valor da empresa ia, tipo assim, afundar, sabe? As ações da empresa iam cair. Tipo assim, ele ia perder muito dinheiro se a Taylor saísse da Big Machine Records antes dele vender. Então, ele falou pra ela, olha só, eu só te vendo, né, esses masters se você assinar um contrato que você não vai sair daqui, né, da empresa, e que a cada novo álbum que você lançar, eu te vendo o mais antigo. Então, por exemplo, naquela época, ela tinha 5 CDs. Então, quando ela lançasse o 6º CD, ela ia ter direito de comprar o primeiro CD dela. Quando ela lançasse o 7º, ela ia ter o direito de comprar o 2. Ele nem ia dar pra ela, sabe? Ela ia ter apenas o direito de comprar. E ela falou que não. Tipo, se fosse pra ela assinar um contrato de que pro resto da vida dela, ela só ia conseguir comprar um álbum que era dela, que ela escreveu, por lançar outro para sempre, pro resto da vida dela, ela ia ser obrigada a ficar naquela gravadora, ela não ia poder sair dali. E ela já desconfiava de que ele ia vender para alguém que ou ela não conhecesse ou que ela não gostava. E o pior aconteceu, ele não quis vender para ela tipo sem um contrato escravizando ela para sempre ali na empresa, e ele vendeu pro Scooter Brown, que é o mesmo agente do Justin Bieber, que aparentemente a Taylor e ele tinham um conflito, sabe? E o Scooter conseguiu comprar esses masters e ele comprou a Big Machine toda sem nenhum contrato, fazendo ele ficar ali para sempre. Tipo assim, ele comprou por 300 milhões de dólares, que era um dinheiro que a Taylor tinha para pagar. Só que ela não teve a oportunidade de só pagar por esses masters e viver a vida dela, sabe? Para ela comprar, o Scott queria amarrar ela ali num contrato que ela para sempre ia ter que ficar ali. Então ela nunca realmente teve a oportunidade de comprar os masters dela. Ela nunca pôde chegar com o dinheiro e sair com aquilo ali sendo dela, sabe? E aí teve uma grande confusão, ficou um acusando o outro acusando um. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, deem uma procurada no YouTube, tipo, deve ter 1 milhão de vídeos falando sobre, mas por que eu precisava falar antes de ler a letra? Porque, pra mim, essa letra dessa música é sobre o Scott,
que era o dono da Big Machine, que foi o grande mentor da Taylor. Ele descobriu a Taylor. E ela sempre falou muito bem dele, sabe? Eles sempre tiveram um relacionamento público muito bom. E eu sinto que a maior mágoa da Taylor, além de não ter as músicas dela sendo realmente dela, né? As músicas, as primeiras gravações ainda pertencem à Big Machine Records, mesmo sendo outro dono. Ela se decepcionou com o mentor dela, sabe? O Scott era o cara que ensinou ela a sobreviver no meio musical. E ele basicamente apunhalou ela pelas costas, sabe? E daí vem essa letra falando sobre isso. Então, aqui nessa letra / poesia, porque o canal é sobre livros, então eu vou encarar essa música como uma poesia. E pra mim, muitas músicas são sim poesias em forma de música, né? Poesias cantadas. O ponto de vista aqui do narrador dessa poesia é de uma pessoa morta. E essa pessoa que morreu tá no próprio velório, olhando as pessoas em volta no velório dela, entendeu? Então começa assim, olha, o nome da música é Minhas Lágrimas Ricocheteiam. E aí a primeira parte é assim, olha, nos reunimos aqui, nos enfileiramos chorando em um cômodo iluminado pelo sol. E se eu estou em chamas, você se tornará cinzas também. Mesmo nos meus piores dias, eu mereci todo o inferno pelo qual você me fez passar? Então, ela já começa no velório dela falando, né? Estamos todos aqui chorando pela morte do quê? Eu acho que ela escreveu do ponto de vista da morte pública dela. Porque na época que deu todo esse bafafá, até que foi no final da época do CD Reputation, que era o CD Reputação, né? No qual ela fala sobre essa morte da reputação dela como Taylor Swift, que ela ficou 3 anos sem dar uma entrevista. Deu muito problema, sabe? Então, assim, ela fala muito de morte aqui, da morte da pessoa pública dela, que foi humilhada publicamente, assim, foi um horror, sabe? Que fizeram com ela, foi realmente uma humilhação pública, assim. Então, ela vai falar dessa morte pública dela em várias músicas do CD, e aqui ela já começa falando do velório dela. E aí, no finalzinho, né, ela fala assim, se eu estou em chamas, você se tornará cinzas também. Por quê? Porque se a reputação da Taylor fica queimada, o Scott e, por consequência, o novo comprador da empresa vai virar cinza também, porque a empresa, sem as músicas dela, vai por água abaixo, as ações vão cair com certeza. E ela já falou publicamente que ela vai regravar todas as músicas antigas dela assim que o contrato que ela tinha expirar, e expira agora esse ano, e ela já tá assim, contando os segundos para lançar todas as músicas antigas dela regravadas, e essa regravação vai ser dela, sabe? Então, assim, ela sabe que a partir do momento que ela lançar as músicas dela de novo, a Big Machine já era. Porque, tipo assim, o maior nome da Big Machine ainda é a Taylor, sabe? Então, ela sabe que ela se queimando, se a reputação dela acabar e se ninguém mais escutar a música dela, a Big Machine se queima também. E aí ela fala, mesmo nos meus piores dias, eu mereci todo o inferno pelo qual você me fez passar. Então, assim, ela coloca aqui que ela comeu o pão que o diabo amassou depois do que ele fez por ela, sabe? E aí, continuando, a letra. Porque eu te amei, eu juro que te amei, até o dia da minha morte. Então, assim, ela gostava muito do Scott. Ela admirava ele como um mentor, sabe? E ela amou essa pessoa até o dia da morte pública dela. Até o dia que ele foi lá e deu a última martelada no caixão, sabe? E aí vem o refrão, ela fala assim... Não pude ir embora graciosamente, e você é o herói voando por aí mantendo as aparências. Se eu estou morta para você, por que está no meu enterro? Amaldiçoando meu nome, desejando que eu tivesse ficado. Olhe como as minhas lágrimas ricocheteiam. Então, assim, nesse refrão, quando ela fala eu não pude ir embora graciosamente, ela fala que ela não pôde morrer com graça, graciosamente. E é uma das coisas que no meio da confusão, o Scott... Eles entravam em contato, né? E daí depois tinha uma divulgação, assim, pública. Mas ele diz pra ela, haja como uma moça e fique quieta e simplesmente deixe isso pra lá. Nós não vamos te vender os seus masters e, tipo, fica quieta e haja como uma mulher graciosa e elegante. Como
meio que sendo machista mesmo, sabe? Com o que ele falou. Tipo assim, que só porque ela era mulher que ela tinha que simplesmente ficar quieta, não reclamar sobre o que aconteceu com a música dela e, tipo assim, morrer publicamente com graça e elegância. E aí ela dá uma cutucada, né? Tipo assim, se eu morri pra você, se eu estou morta pra você, por que você tá no meu enterro? Tipo, porque mesmo depois de toda a confusão, ele ainda ficava postando sobre ela, falando o nome dela, falou sobre o CD que ela lançou já em outra gravadora, depois que passou um tempo, ela conseguiu outra gravadora, óbvio, né? E lançou um outro CD, e aí ele tava lá falando sobre o novo CD dela, que não tinha nada a ver com isso. Então, assim, se ela morreu pra ele, por que ele ainda tava falando, sabe? E a frase que eu mais gosto é a frase que é o refrão, no qual ela soa como se fosse uma ameaça de reviravolta. Olhe como todo esse sofrimento que você me fez passar vai virar música e eu vou ganhar dinheiro com isso e eu vou ter sucesso com as minhas lágrimas. Tanto que eu vou deixar aqui o link pro vídeo oficial da letra da música. Como a Taylor escreve as músicas, ela sempre publica a letra oficial da música num vídeo no canal dela. Então, dessa música também tem, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você vai ver que a imagem atrás da letra é como se fosse um mar bem escuro, que representa, na minha opinião, as lágrimas dela, sabe? E tudo que eu tô falando aqui sobre a letra, pra mim, o que eu entendi baseado nas informações que eu tenho, sabe? Mas nada confirmado. Ela nunca confirma sobre quem ela tá falando. Mas no videozinho, né, da letra da música fica claro que aquele mar representa a quantidade de lágrimas que ela chorou por causa de tudo isso. E agora a segunda parte da música começa assim, olha: recolhemos pedras, nunca sabendo o que elas significarão. Algumas para jogar, outras para fazer um anel de diamantes. Então, assim, eu acho que quando ela fala recolhemos pedras, ela tá dizendo dela recolhendo, dela guardando, sabe? Tudo o que ele tá jogando nela. Todas as acusações. E ela, como ela tá falando como se ela estivesse no enterro, ela usa algumas referências bíblicas, sabe? Até no refrão, quando ela fala eu não pude ir com graça, você pode também, na frase em inglês, inverter um pouquinho, como se fosse eu não pude ir pra graça. Tipo assim, eu não pude simplesmente morrer e seguir o meu caminho, tipo, seguir a luz e ir pra graça divina. Eu tive que ficar e lutar e, tipo, voltar dos mortos, sabe? E então aqui ela usa outra referência bíblica, que é jogar pedras, né? Então ela fala que ela recolhe essas pedras. Recolhemos pedras, nunca sabendo o que elas significarão. Algumas para jogar, então assim, ela recolhe essas coisas, essas ofensas que fazem sobre ela, umas para jogar de volta nas pessoas e outras para fazer um anel de diamante. Quer dizer, algumas dessas pedras, dessas ofensas, ela tá guardando para botar em música, para poder transformar aquilo em sucesso e, consequentemente, em dinheiro, sabe? Para transformar em diamantes. E aí ela continua: você sabe que eu não queria ter de te assombrar, mas que cena fantasmagórica. Você usa as mesmas joias que eu te dei ao me enterrar. Então, ela fala que não queria ter que. Quando ela fala, você sabe que eu não queria ter que te assombrar, ela não queria toda essa repercussão pública, ela não queria ter que acusar ele publicamente, mas foi o único jeito que ela achou de que todo mundo ficasse sabendo o que estava acontecendo com a música dela, sabe? E tem muitos artistas que não são donos das próprias músicas, sabe? Se eu não me engano, o Michael Jackson comprou todo o catálogo dos Beatles. Então, assim, o Paul McCartney, quando ele vai cantar as músicas dos Beatles, ele tem que pagar royalties, sabe? E aí ela fala: você usa as mesmas joias que eu te dei ao me enterrar. Eu acho que ela tá se referindo às músicas dela. Você usa as minhas músicas, que são as músicas que eu te dei, as minhas joias, a minha música, que pra mim é uma preciosidade. Você usa essas músicas contra mim no meu próprio enterro, sabe? Enquanto você tá me enterrando publicamente, você tá usando as minhas músicas pra ganhar dinheiro. E eu acho essa parte assim. Quando você escuta a música, igual escutem lá no link que eu deixar aqui na descrição do vídeo, você vai ver a tristeza, você consegue ouvir a tristeza na voz dela, sabe? A música é muito triste. Começa com um canto tipo angelical, meio que como se fossem os anjos
esperando pra receber ela e ela tipo, não, eu não vou pra graça, eu não vou morrer graciosamente, eu vou lutar e ele vai ver as minhas lágrimas ricochetearem, sabe? E aí vem o próximo refrão, tem uma frase que muda. Ela fala assim: eu não pude ir graciosamente, pois quando eu lutava, você costumava dizer que eu era corajosa. E se eu estou morta pra você, por que você está no velório, amaldiçoando meu nome, desejando que eu tivesse ficado? Olhe como minhas lágrimas ricocheteiam. Então, quando ela fala, quando eu lutava, você costumava dizer que eu era corajosa, porque ele foi o mentor dela. E quando ela lutava por alguma coisa, ele estava lá para apoiar. E aí, do nada, ele vai e, tipo, faz isso com ela, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma das piores traições que ela teve que passar na vida dela, foi a traição do mentor dela, sabe? E aí ela continua na parte que pra Taylor é sempre a mais importante, que é o bridge, que é essa partezinha depois do segundo refrão. E daí ela fala assim: eu posso ir pra qualquer lugar menos pra casa. E você pode mirar no coração, venha com raiva, mas você ainda sentiria minha falta bem lá no fundo. E aí, quando ela fala e eu posso ir pra qualquer lugar menos pra casa, gente, isso foi lá no fundinho, sabe? Ai, meu coração quebrou, porque nessa parte ela fala com uma tristeza tão grande. E é claro, ela pode ir pra qualquer lugar hoje, no sentido de que ela pode entrar e assinar contrato com qualquer gravadora. Hoje, com o sucesso que ela tem, qualquer gravadora ia querer assinar ela. Só que a única gravadora que ela não pode voltar, que ela não pode ir é a Big Machine, que é a casa dela. Foi a gravadora que descobriu, a gravadora na qual ela estava trabalhando desde os 14 anos, ela tem a minha idade, ela vai fazer 31. Então, assim, ela passou metade da vida dela na Big Machine, nessa gravadora. E agora ela pode ir para qualquer lugar, menos para casa, menos para a gravadora que ela considerava a casa dela. E aí ela fala, né? Você pode mirar no meu coração, venha com raiva, mas você ainda sentiria a minha falta bem lá no fundo. Tipo assim, com certeza ele vai sentir falta de dela como artista, porque é ela que trazia maior dinheiro para a empresa. E aí ela continua: eu ainda falo com você quando grito com os céus. Quando você não consegue dormir à noite, você escuta minhas canções de ninar roubadas. Então aqui, de novo, uma referência bíblica. Ela fala: eu ainda falo com você quando eu grito com os céus, no sentido de eu grito com os céus, no sentido de brigar com Deus, de gritar pro céu e desabafar e falar assim: por que comigo, sabe? E aí ela dá outra cutucada falando: quando você não consegue dormir à noite, você escuta minhas canções de ninar roubadas. Porque em várias músicas ela faz referência sobre o fato dela achar que as músicas dela foram roubadas por ele, já que ele não deu a chance dela comprar essas músicas que na verdade são delas, né? De comprar essas gravações. E aí vem o último refrão: eu não pude ir graciosamente, e então os navios de batalha afundarão sob as ondas. Quando ela fala que os navios de batalha afundarão sob as ondas são as lágrimas dela, né? Que formaram um oceano de tanto que ela chorou. Você teve que me matar, mas se matou do mesmo jeito, amaldiçoando meu nome, desejando que eu tivesse ficado. Você se tornou no que mais temia, e você está culpando os outros, embriagado nessa dor, riscando os bons anos, e está me amaldiçoando, desejando que eu tivesse ficado, e agora olhe como minhas lágrimas ricocheteiam. Então, quando ela fala, você teve que me matar, né? Ele teve que acusar ela publicamente e matar a reputação dela, mas só que ele deu um tiro no pé, porque quando a reputação dela foi lá embaixo, a empresa também. Então, ele teve que matar ela, mas ele acabou se matando, acabou matando a empresa de qualquer forma, porque agora ela já anunciou que vai regravar as músicas e o valor da empresa já não tem. E a empresa, né, a Big Machine Records, já não tem tanto valor assim, principalmente a partir do momento que ela publicar essa regravação. E aí, a última frase que é: olha como minhas lágrimas ricocheteiam. Tipo assim, olha como toda essa mágoa que você me fez passar vai virar música e eu vou ter sucesso com isso. Então, assim, gente, essa música é muito, muito linda. Escutem essa música, tá? E me falem se vocês gostaram dessa análise de letra de música, que pra mim é uma poesia e pra mim tem tudo a ver com leitura, sabe? Então, comentem aí se vocês gostaram. E a gente vai continuar falando de livros e leitura nos próximos vídeos. Tchau!